Aí ontem também vemos isso daqui. Lula se reuniu com os movimentos para discutir possível participação em atos de 7 de setembro. Só que o Lula sabe que ele é um fracasso, que ele não tem apoio popular, que não tem público, por mais que a imprensa ajude, que a imprensa, sabe, bata as fotos pelos melhores ângulos para dar ideia que tem muita gente, né? Você bate aquela foto na frente do prédio que tem aquele vidro espelhado, que é para parecer que tá cheio de gente, que espelha no prédio. Não adianta. Não tem ninguém. E ainda é capaz do Lula ser vaiado. Aí pro Lula falar que ele não pode ir, né? Em vez dele desistir por ele mesmo, aí já vem a Folha de São Paulo também para ajudar. Conselheiro médico de Lula, Padilha, recomenda que ex-presidente não participe do 7 de setembro. Porque o Lula não tá bem de saúde, a pandemia não acabou, então fica em casa, Lula, fica em casa, você tá dodói. O cara que não tem condição física, de participar de uma manifestação, quer ser presidente do Brasil, o que tá acontecendo? A pandemia não vai acabar ano que vem. Ano que vem ele vai ter que fazer campanha, ou não vai fazer? Não vai fazer, né? Vai ser esse mote. Não, o Lula vai ficar em casa porque é campanha virtual, porque o Lula é contra aglomerações. Para não ser vaiado. Anotem, a primeira vez que o Lula for na rua, sem segurança, e que não for um lugar fechadinho, que só vai ter do MST, ele vai ser vaiado e o vídeo vai viralizar. Ele estava lá, ele ontem falando: eu espero que a Suprema Corte tenha a maturidade de não solapar os direitos dos povos indígenas. Já solaparam as terras deles quando chegaram aqui em 1500. O Lula quer porque quer ver, né, o circo pegar fogo, mais terras pararem na mão dos índios. E são terras assim, né, que tudo tem ouro, tudo tem metal precioso, só terra boa. É uma coincidência fora do comum. Lembrando também que o PT trabalha para aquela lei que permite vender 25% do Brasil. Avance. O PT que já falou que vai abandonar os Estados Unidos e abraçar, né, os comunistas, os chefes do João Dória. E é muito cara de pau ver o Lula falar disso daí, né, de demarcação de terra e tudo mais, e querer defender os índios. A Renata faz aqui um compilado, né, de informações. Ó. Desde 2006, estudo mostra que óbito de índios cresceu no governo Lula. Mais de 500 indígenas tiveram suas vidas removidas na última década. Parabéns, Lula, aqui em 2013. Índios declaram, guerra ao governo brasileiro pela demarcação de terras. Isso em 2014. A Dilma podia ter resolvido, porque não resolveu. ONU aponta omissão de governo Dilma em demarcações de terras indígenas. O PT não tem nenhum interesse. Eles só querem ver o circo pegar fogo contra o governo Bolsonaro. E só para terminar aqui do PT, a gente voltar para as manifestações, sei que vocês querem ver a fala de Bolsonaro. Dia 26, Gleisi disse: se tem alguém que tem moral para discutir sobre corrupção, somos nós do PT. E ontem, Lava Jato bloqueia até R$650 mil de João Vacari Neto, ex-tesoureiro do PT. Que grande moral, né? Meu Deus, realmente eles são as pessoas que podem discutir sobre corrupção no país. Ainda tinha esquecido daqui, ó. Olha a imprensa. Já tá o Lula com Thelminha, tudo mais, Gil do Vigor. O Josias Teófilo até faz uma piada, né? O sindicato dos ex-Big Brothers apoia o Lula. Não tenho nem o que falar. E o Lula estava mais uma vez culpando a imprensa, né, pelo impeachment, que foi golpe, e ainda voltou a defender o controle da mídia. Mas toda a imprensa coloca a culpa em quem? Em Bolsonaro. Lula e a regulação da mídia. Autoritarismo à la Bolsonaro. O que foi que Bolsonaro fez contra a imprensa? O que foi que Bolsonaro fez? Bloqueou pessoas em seu perfil pessoal? É isso? Cortou o dinheiro, né? Esse é censurar pra eles, cortar o dinheiro. A Renata colocou aqui uma imagem do Olavo de Carvalho que diz, né, que jornalistas são os maiores inimigos do povo no Brasil. Eu tendo a concordar. E não só o podcast do Estadão, mas como o podcast da Globo. E aí eu pergunto, seria isso daqui uma ação coordenada, como eles acusam os apoiadores do governo de fazer? Olha lá, ó. No 7 de setembro, um Bolsonaro ainda mais radical. É a mesma narrativa, podcast diferente, será?
O episódio do podcast de Lauro e Gabeira desta semana fala sobre a tensão em torno da manifestação bolsonarista de 7 de setembro, que vem causando preocupação nos agentes políticos, econômicos e em boa parte dos brasileiros. Aí lá vai a imprensa, mais uma vez, dar espaço para o Guilherme Boulos. O Boulos. Ameaças de Bolsonaro para 7 de setembro devem ser levadas a sério. Tá todo mundo aí batendo assim, de certeza que algo vai acontecer. Quando os bolsonaristas estiverem sozinhos nas ruas, sem oposição, mostraram que a barbárie não tem limites. Chegaram à ousadia de agredir enfermeiras na Praça dos Três Poderes em meio à pandemia, espancaram jornalistas em manifestações. Definitivamente, as notas de repúdio à omissão não são os meios mais eficazes para conter um golpe. Quando foi que isso aconteceu? O Boulos está muito louco. A Paula Marisa até diz, né? Publicar mentiras na velha mídia não é considerado fake news. Agora, tente publicar um discurso conservador e veja a mágica acontecer. O pessoal tá com medo das manifestações, a classe política aí tá olhando bem de perto, né? Porque, cara, eu acho, sinceramente, sem querer empolgar vocês, que serão as maiores manifestações, talvez, da história do país. Maiores, porque tá assustador a quantidade de pessoas que está se mobilizando para ir. Você vê aqui, ó, o GDF já recebeu pedidos de 12 grupos pró-Bolsonaro para o 7 de setembro. 12 grupos diferentes, todos bolsonaristas. Segundo fontes do GDF, ouvidas pela coluna, até o momento, 12 grupos pró-Bolsonaro comunicaram a intenção de realizar protestos em Brasília, né? Em São Paulo. A gente vai chegar em São Paulo. Enquanto somente 3 grupos contrários, né, pediram essa autorização. O número pode mudar até o feriado, sem dar mais. Fontes da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal explicam que os grupos serão divididos em diferentes pontos da cidade, ainda a serem acertados com os organizadores. Até agora, a ideia é manter o acesso à Praça dos Três Poderes fechados aos manifestantes dos dois lados. A previsão do GDF é que cerca de 5.000 policiais atuem na segurança de Brasília no 7 de setembro. A maioria será de agentes da Polícia Militar, mas haverá também atuação de policiais legislativos e seguranças do STF. Olha o contingente, 5.000 homens, só da polícia. Será que o pessoal tá temendo que algo aconteça? Em São Paulo tem que prestar um pouco mais de atenção. Tem algo que aconteceu que chamou minha atenção. Olha só, PM de São Paulo pede pacto entre esquerda e direita para 7 de setembro em meio a clima de desconfiança. Eu não sei assim, né? Pedir pacto da direita porque, cara, sempre foi pacífico. Sempre foi. Sempre foi. Até a matéria diz, ó. Em meio a ameaças golpistas, Bolsonaro vem chamando apoiadores para o ato que alimenta o temor que o presidente utilize a ocasião para alguma tentativa de ruptura democrática. Tá falando até de Bolsonaro, da gente tá falando nada. Já na parte da esquerda, isso aqui que tem que ter medo. A preocupação das autoridades é com quebra-quebra e a presença de black blocs, que costuma ser comum. Primeira vez durante toda a semana que a Folha de São Paulo falou uma coisa, né, justa sobre a esquerda. Primeira vez, né, que é comum ter quebra-quebra nas manifestações da esquerda. Finalmente, mas é o quebra-quebra democrático. O que me chama a atenção, eu já vou pular para lá, é o último parágrafo. Nós somos intervencionistas, respondeu prontamente Raquel Rezende, do grupo Damas de Aço, em meio à discussão com o Nas Ruas sobre onde estacionar cada carro de som. Vamos voltar agora para o início. O encontro dos bolsonaristas com a PM começou 10 horas da manhã e teve disputas entre os próprios movimentos sobre o local do caminhão de som de cada um deles. A polícia registrou em ata a expectativa de 15 caminhões de som. Olha o tamanho, 15 caminhões diferentes. 15. Eu sou da Bahia. Eu nunca fui de muito carnaval, mas eu já fui em algumas micaretas. E, gente, 15 caminhões de som, 15 trios elétricos é chão. É chão, é distância. Assim, não é pouco. Não é pouco.
E você vê, ó, a Avenida Paulista será bloqueada para veículos às 11 horas da manhã e deverá ser liberada às 18 horas da tarde. Diante da briga entre movimentos de direita, a capitã Jaqueline Nunes Ferraz a Verardino, que conduzia a reunião, questionou: mas vocês são movimentos antagônicos? Porque se forem, não podem estar juntos na Paulista. E aí que vem aquela fala de, ó, nós somos intervencionistas. E aqui eu quero levantar uma situação que é o seguinte. Não tenham dúvidas que, além de infiltração da esquerda, talvez não dentro do nosso movimento, mas ao redor da cidade de São Paulo, pessoas da esquerda vestidas de verde e amarelo, quebrando tudo e tendo falar, ó, são medidas, somos apoiadores de Bolsonaro. Quebra tudo e grita, Bolsonaro 2022. Vocês acham improvável da esquerda fazer isso? Agora, essa manifestação, ela vai marcar a história do Brasil. Talvez algum líder surja nas manifestações, alguma figura carismática, talvez pessoas que ganhem destaque, né, dentro da direita. É um momento que, assim, muito oportunista vai tentar tirar vantagem. Muito oportunista vai tentar tirar vantagem. Fique de olho, cuidado para não cair na lábia de ninguém. E o que me também chama mais minha atenção, ainda volto ao último parágrafo, é: nós somos intervencionistas. Gente, o que é que intervencionista normalmente quer, né? Intervenção militar. Ao longo da semana, o próprio STF já falou, ó, pedir intervenção militar é crime. Inclusive, foi por pedir intervenção militar que começou o inquérito dos atos antidemocráticos. Todo mundo é livre para pedir o que quiser, todo mundo é livre, mas reflitam sobre o que essa história de intervenção militar já causou dentro da direita. Reflitam. Cada um é livre para defender o que quiser, mas reflitam sobre isso.